Seja bem-vindo! Estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje tem 85 anos, é juiz auditor militar aposentado e é advogado há mais de 60 anos aqui em Bagé. Aliás, é o advogado em atuação que tem a carteirinha mais antiga da OAB. Nosso entrevistado de hoje, Rui Pereira Niederauer. Guardados da Memória de hoje, veio conversar com o Dr. Rui Pereira Niederauer. Dr. Rui, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu agradeço muito e fico honrado com a distinção de vocês de terem se lembrado de mim, o advogado com a inscrição da OAB mais antiga, ser entrevistado por vocês, né? Eu terei o máximo prazer em responder todas as perguntas do questionário que vocês me fizerem. Já que o senhor está falando em mais antigo, quando é que o senhor se formou? Eu me formei, colei grau, no dia 8 de dezembro de 1954, em Pelotas. Faculdade Federal. Na Faculdade Federal, na época. De lá para cá, o senhor continua em atuação? Não, atualmente eu estou gozando da aposentadoria. Eu iniciei a advocacia em Bagé, naquela época. Fui muito bem recebido, só estranhava muito, porque os colegas que eu convivia eram todos colegas do meu pai, tinham sido colegas do meu pai. E eu era o mais jovem, acredito. Depois vieram outros, né? Outros advogados. Depois de algum tempo, eu fiz um concurso no Tribunal de Justiça para pretor, juiz pretor. Para que as pessoas possam entender, o juiz pretor... Era uma alçada reduzida. Digamos assim, todas as ações que entravam em juízo, elas têm um valor financeiro, monetário. Na época, o pretor, hoje não existe, existem alguns ainda que adquiriram estabilidade no Estado. Eu não, porque a Constituição previa 4 anos, 2 mais 2. Eu trabalhei 2 anos. Eu fui para Rosário do Sul, fiquei 1 ano. E de lá eu fui para Esteio, lá junto em Porto Alegre. Foram períodos muito bons da minha vida. Depois, por uma questão de família, eu acabei voltando para mais próximo, para São Gabriel. Aí fiquei de 1958 a 1960. Eram 2 anos e eu fui reconduzido por mais 2. E completei em 1960. Vim advogar em Bagé, e advoguei bem, graças a Deus. Advoguei para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, para o Banco da Lavoura, na época, Banco da Lavoura de Minas Gerais, convite do gerente, e depois passou a o Banco Real, uma coisa assim, e hoje eu acho que já nem é mais. E depois também para a Caixa Econômica Estadual. E para algumas firmas boas de Bagé eu advoguei há algum tempo. Passado uma época, eu fui indicado e fui nomeado para a Justiça Militar. Isto em 1978. Aliás, perdão, 1965 que eu fui nomeado. 1965. E fiquei, evidentemente, daquela época até 1995, eu trabalhei, jurisdicionei a auditoria aqui durante 30 anos. No princípio, fiquei algum tempo só, porque havia dificuldade dos novos colegas para virem para Bagé. Porque Bagé, a auditoria de Bagé, o estado que tem também 3 auditorias. Porto Alegre a primeira, Bagé a segunda e Santa Maria a terceira. Fora São Paulo e Rio, que tem mais, né? E eu trabalhei, e o tribunal me solicitava e eu substituía Santa Maria, colegas que estavam em trânsito, em férias, em tratamento de saúde. O mesmo ocorrendo em Porto Alegre, que eu trabalhei muito em Porto Alegre.
Uma ocasião o tribunal me convidou e eu aceitei. Eu fui parar em Belém do Pará. Fiquei lá, era para ficar 2 meses. Eu não aguentei muito o clima, porque é um clima muito úmido da Amazônia e não me fez bem. Mas eu consegui trabalhar durante 30 dias lá, e fiquei mais alguns dias. Depois fui convidado para substituir em outros locais, e outros foi em Salvador, mas na época eu estava com a minha esposa já gravemente enferma, e eu não pude aceitar, né? Permaneci em Bagé. E me aposentei em 95. Eu a perdi, foi em maio, dia 4 de maio, eu a perdi em 20 de junho daquele ano. Senti muito, me aposentei porque havia umas dúvidas no tocante à aposentadoria e à previdência. Muitos colegas fizeram o mesmo que eu, se aposentaram, e outros permaneceram. Não sei se tiveram alguma vantagem ou não. A única desvantagem que eu vi é que eu sentia muitas saudades da auditoria. Eu podia ter ficado até mais tempo, até os 70 anos. E agora, algum tempo atrás, já passou para 75, talvez eu tivesse alcançado. Se arrepende? Teria ficado, mas não, lamentavelmente eu não pude. Saí com a idade que eu estava em 1995, né? O senhor tem o sobrenome Niederauer, que é alemão. O senhor é de Bagé? Sou natural de Bagé. Meu pai é que era de Santa Maria, família Niederauer. Que ele morava aqui ou... Meu pai veio viúvo para Bagé. E a minha mãe também viúva, bem jovem. O primeiro esposo dela foi um oficial, Álvaro da Cruz Marques, que foi morto, assassinado numa revolta em 1926 no quartel da artilharia. E meu pai perdeu a primeira esposa, tinha 4 filhos, quando veio para Bagé advogar, e aqui a conheceu e casaram. Eu tinha 4 irmãos unilaterais, lamentavelmente todos falecidos. Eu sou o único do segundo casamento, né? Como é que foi a sua infância, doutor Rui? Ora, a minha infância foi boa. Eu estudei primeiramente particular, com uma professora que, do momento, eu não lembro o nome, mas ela casou também com um militar e foi morar no Rio de Janeiro. Muitos anos depois, eu tive algum contato com ela via telefone. E ingressei no curso de admissão, que se fazia um exame para entrar no ginásio, para passar para o ginásio. E tive sorte. O primeiro colega com quem eu sentei, que aliás sentamos na primeira cadeira bem à frente, era o que depois foi o general Aloysio Bolívar Budó. Éramos grandes amigos. Falecido general. Falecido já. Eu era exatamente 6 meses mais velho que ele, né? Convivemos muito, fomos muito amigos, né? E depois eu tive como colega também que se destacou muito, que foi deputado, o Celestino Goulart, que foi um dos criadores, eu creio, da Caixa Econômica Estadual, e era um grande amigo. Ele até pretendia, quando nós terminamos o científico, estudar também, fazer vestibular em Pelotas. Só que ele precisava, era uma pessoa de parcos recursos, ele precisava ter um emprego para poder ter a sua manutenção e acabou indo para Porto Alegre. E felizmente, logo de início na chegada, ele já conseguiu um lugar para licionar. E depois até entrou em contato comigo, muito pesaroso de não me acompanhar, porque ele até teria facilidade da livraria do meu pai, que ajudaria no curso de Direito dele, assim como me ajudou a mim, né? Lamentavelmente, aí nós nos separamos fisicamente, né? Ele foi para Porto Alegre e nós tivemos aquele contato diário aqui no tempo do científico. E depois, terminando o científico, eu tinha 17 anos. Naquela época, me parece, não se podia fazer vestibular a não ser com 18 anos.
Mas eu tinha estudado durante 3 anos com o grande professor, Dr. José Maria Rocha Ferreira, que era um musicista mineiro, tinha cursado um seminário, sabia muito de português e latim. Falava fluentemente, inclusive grego. E ele era advogado. Aí ele veio para Bagé, como era musicista, minha mãe também musicista. Teve o instituto aqui, o musical Santa Cecília. E ele veio indicado a ela e tornou-se um grande amigo nosso, inclusive do meu pai, porque também era advogado. Ele me lecionou por 3 anos, português e latim, que era exigido na época no vestibular. Inclusive, prova escrita e oral, por 3 professores. O aluno ficava sentado ali, aqueles 3 de pé, massacrando o vestibulando. Mas lá, e a minha mãe, que era bisneta de francês e muito dedicada ao idioma, é que desde que eu iniciei as primeiras letras, ela me ensinou muito bem francês. Eu aprendi bastante com ela. E quer dizer que quando eu fui fazer o vestibular, eu estava bem preparado. Tive muita sorte, enfim. O senhor fala francês fluentemente? Não, francês eu não falo. Eu entendo quase tudo, mas falar não. Porque depois que a pessoa se forma, tem que investir na vida, tem que trabalhar, tem que estudar, né? Eu, por exemplo, quando fui para a Justiça Militar, eu tive que me dedicar muito ao direito penal, porque tem o direito penal militar, que é um assemelhado ao direito penal comum, né? Então, os livros, quase todos, eram os livros do direito penal. E nós tínhamos que estudar muito, né? Eu tinha que estudar, porque... Aliás, na vida, todo profissional tem que estudar sempre, e muito com afinco. Porque todas as causas, não tem uma que tenha uma semelhança com outra. Até parece, à primeira vista, para um leigo. No entanto, não é. Para o profissional, ela tem detalhes importantes e mínimos que têm muita relevância. Então, a pessoa tem que estar sempre estudando. Aliás, é um conselho que eu dou para todos os profissionais e para todos aqueles estudantes de direito, que estudem com afinco, porque o estudo na faculdade não é como muitos pensam, porque são jovens ainda, que é só para passar na prova. Não, é para a profissão. É uma base extraordinária para a profissão, para seguir todo dia, né, cotidianamente estudando para poder vencer. Né? O senhor escolheu... A concorrência é muito grande. O senhor escolheu o direito por causa do seu pai? Não sei se foi, porque eu fui criado dentro do escritório dele, né, em casa. E sempre tive aquela inclinação, enfim, tanto que desde o primeiro ano científico, eu deveria ter tirado o curso clássico, mas só havia em Porto Alegre. E eles acharam, meus pais, que eu era muito jovem, tinha 15 anos, para eu ir para Porto Alegre naquela época. Então eu resolvi estudar o curso científico em Bagé, mas voltado para aquelas matérias atinentes ao vestibular do direito. Então foi isso que eu me dediquei, o português, latim, francês. Na sua época, latim era recorrente, de modo na escola. Sim, no ginásio, no científico, né? O senhor acha que hoje é necessário ou seria necessário? Eu acho que é mais cultura, né? E é a base da língua portuguesa, né? É a base da língua portuguesa, então nós estudamos espanhol também. Nós estudamos espanhol. E as aulas de espanhol eram excelentes. E os livros eram de literatura, quer dizer, que se estudavam textos interessantíssimos de grandes autores, de grandes clássicos, tanto do francês como latim, não digo, mas de português, Camões, né, para o vestibular, porque eram muito exigidos, né? A redação era muito exigida naquela época, né? E o tema era escolhido na hora. Né? Na hora? Na hora. O candidato tinha que se dedicar a fazer uma redação. Primeiramente, eles sempre diziam, os professores, que o português era corrigido. Depois é que eles passavam a dar uma olhada no texto em si, né? no contexto, para ver como é que o candidato
teria se havido naquela matéria, naquela questão, né? Eram muito exigentes, muito exigentes. Enquanto juiz auditor, o senhor foi agraciado com uma medalha. Foi. Como é que Eu foi? recebi 3 condecorações. Primeiro é distinção, depois alta distinção. E em 2008, eu recebi esta outra aqui, que foi feito pelos bicentenário da Fundação da Justiça Militar, hoje da União. Antigamente era federal, hoje é da União, que se diz. Em abril de 2008, graças a Dom João VI, que quando saiu da Europa, praticamente assustado com a invasão de Napoleão Bonaparte, ele veio parar no Brasil, ele e a corte. E aqui, então, ele trouxe muitas personalidades, enfim, que o rodeavam. E ele acabou fundando, em 2008, a Justiça Militar, que é a mais antiga do Brasil. E eu recebi essa condecoração praticamente nessa data, 2008. Foi a terceira comenda que eu recebi do Superior Tribunal Militar. Como é que o senhor conseguiu conciliar família e trabalho ao longo desse tempo? Bom, isso aí é quase que uma obrigação, né? Conciliar a família, né? Já que o senhor passava viajando muito, trocando de cidade. Santa Maria, e eu ia sempre só. Muito curto aqui no meu carro, enfim, né? 3 horas de viagem, aí não tinha problema. Às vezes Santa Maria, a minha esposa me acompanhava. A Belém do Pará, ela me acompanhou também. Porque eu, de chegada lá, eu tive uma indisposição muito grande, que no dia seguinte, na própria auditoria, era um oficial militar, que eu fui apresentado a ele, e ele conversando comigo, até partiu dele, que o senhor não está estranhando? Eu digo, estou estranhando muito. Eu ontem, precisamente, fiquei quase que sem forças. Ele diz exatamente isso. É o grau de unidade da selva amazônica, que nós estamos aqui no portal dela, em Belém, que ele teve essa influência. Eu saí de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 7h, 7h30 da manhã, peguei o voo e fui chegar em Belém à tardinha. Quer dizer, num curto espaço, quase 12 horas depois, eu atravessei o Brasil. Então, eu saio daqui num clima que é uma umidade muito pouca. Em 12 horas muda tudo. Em 12 horas me mudou tudo e eu me senti. Aí ele me disse, não, mas o senhor não... O médico, o senhor não vai ter o mínimo problema. Dentro de uns 5 dias o senhor já está se sentindo muito bem. E até me receitou um remedinho lá, mas eu fiquei assim, não quis tomar o tal remedinho esse. Em 5 dias ou 6 eu estava já perfeitamente adaptado. Gostei muito de Belém, os costumes muito diferentes, enfim, né? Mas como é o Brasil, né? Essa imensidão, esse continente, né? É extraordinário. E depois, na volta, foi naquele período daquela grande seca que nós tivemos aqui, né? Na volta eu cheguei aqui com a seca ainda, né? Mas 2 ou 3 dias depois começou a desandar a água. Quer dizer que aí me identifiquei bem com o clima do Rio Grande do Sul, com chuva quase igual àquele que eu tinha vivido durante mais de mês lá em Belém. Né? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguidinho hoje conversando com o Dr. Rui Niederauer. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com o Dr. Rui Pereira Niederauer. Dr. Rui, vamos falar um pouquinho sobre família. Em que ano que o senhor se casou? Eu me casei em 1961. 1961. Desse casamento, quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos? O advogado Luiz Mariano,
Maria Valesca, advogada. Esta mora em Porto Alegre, casada com o coronel Guzmão. E a outra filha é veterinária, Maria Eugênia. Ela trabalha numa loja aqui, uma pet, esses produtos veterinários, enfim, né? E da segunda união, eu tenho a Mirella, que também formou-se em Direito, está aí, está advogando, enfim. Qual é o valor da família para o senhor? O valor da família é o máximo, né? Tem que ser o maior valor possível, né? Nós temos que estar sempre valorizando, sempre sentindo aquele sentimento dos filhos, né? Aquele amor filial e o amor paternal, né? Que alguns me dizem que, meus filhos me dizem que depois que eu perdi a esposa, eu passei a ter também uma função maternal com eles, além da paternal, uma paternal. Desculpa eu perguntar, sua primeira esposa, que o senhor perdeu? É Marta Mazzini Niederauer. Era professora formada em filosofia. E a minha segunda união, a Mirta, ela é meio brasileira, meio uruguaia. O pai era daqui da zona aí por parte do Aceguá, por aí tinha patrimônio ali. E a mãe era uruguaia. Ela nasceu em Melo, mas está há muitos anos no Brasil. Ela veio para cá e ficou. Não perdeu o sotaque ainda. Trabalhou no comércio, enfim, ela trabalhou muito aqui no Obir Hotel também, né? E agora está aposentada. O Dr. Rui Niederauer tem uma outra característica. Ele é atirador, faz parte do Clube de Caça e Tiro de Bagé e é talvez o mais antigo de Bagé em atividade. Eu sou o mais antigo de Bagé. Eu estou com 40 e muitos anos como atirador no Clube de Tiro, né? E recebi uma homenagem do clube, agora a diretoria passada, uma placa fazendo referência à minha pessoa, que eu fiquei muito grato. Uma coisa muito elogiosa, que me faz muito bem. E vou receber também da Federação Gaúcha de Caça e Tiro também uma placa e uma homenagem que me será prestada no dia 10 de dezembro na Federação, na sede em Porto Alegre. Eu, como o mais antigo atirador, e o mais jovem, que já é um grande atirador, que ainda não o conheço, que tem 14 anos de idade e já está se destacando em Porto Alegre e em outros clubes. Bem díspares. Exatamente. São dois opostos, mas que se atraem. Aliás, os opostos se atraem sempre, né? É verdade. Opostos na idade. Claro. Mas comungando do mesmo desejo, do mesmo interesse e do mesmo hobby. Recorrentemente eu vejo o seu nome no jornal, onde o senhor ganha. Ah, é? O senhor ainda consigo participa bastante. Não, todo sábado, domingo eu estou lá. Ontem eu estava lá tirando. Ontem só não estava muito bem, porque há uma variação na luminosidade em determinados dias e aquilo tem uma função muito grande do tiro, né? Ainda mais eu, que na idade, mas ainda consigo fazer muitas coisas, né? Uso óculos, enfim, né? Mas ontem havia uma variação de luminosidade, isso aí influi muito. Mas deu para tirar bastante. O meu desejo mesmo é ouvir o tiro. É mesmo? É, ouvir o tiro. Eu já ia lhe perguntar qual é o prazer de atirar ou de praticar o tiro. Isso aí é uma coisa que, se eu lhe disser, eu até cunhei uma frase. Vou lhe contar que é uma curiosidade. Eu cunhei uma frase seguinte: quando eu atiro, eu mato o estresse. E, incrível, há dias eu estava assistindo pela televisão um técnico brasileiro ensina num curso de tiro a uma jovem que também atirava. E curiosíssimo, nós não nos conhecemos, mas ele usou a mesma impressão que eu usei. Diz que quando ele atira também mata o estresse. E é um espetáculo, porque o senhor vai para o clube, e o nosso clube hoje o que tem de jovem é espetacular. Agora mesmo houve um
um tiro, percurso de caça, uma imitação de uma caça. Vieram 100 e tantos atiradores, sábado e domingo. Gente que vem de Porto Alegre, vem de todos os lugares, porque são fanatizados pelo tiro. E é extraordinário. Então o clube ficou muito satisfeito, já há algum tempo que o clube exerce consegue obter realizar, enfim, essa prova que é muito, muito interessante. E tem outras também, o tiro prático, que chama IPSC. Esse imita uma realidade. Digamos, atirar, de repente ele tem que atirar em poucos segundos, ele tem que enfrentar um bandido, mas o bandido está com o refém. Então ele não pode atirar porque o refém pode ser atingido. Então são coisas interessantíssimas. E eu sou francamente pelo uso da arma. O senhor é a favor do desarmamento? Ou do armamento da pessoa? Eu sou visceralmente contra o desarmamento. Eu até faço parte, e tive sorte em São Paulo, de conhecer o dirigente desse movimento Viva Brasil, que é o que está fazendo uma campanha muito grande, inclusive no Congresso. O número de deputados é muito grande que estão atualmente a favor da arma. Tanto que parece que ia ser lançado, não sei se foi ontem, eu não consegui pegar pela internet, pelas armas. Porque a legítima defesa faz parte do Código Penal, do Código Civil, e é uma coisa que faz parte do direito natural. O homem da Idade da Pedra já conseguia se defender. Primeiramente ele tinha, parece que, ossadas. Depois, com o decorrer dos milhares de anos, ele passou a descobrir que conseguia fazer um tacape de pedra para se defender dos inimigos. Então a arma é uma necessidade. Evidentemente que tem que estar em mãos de pessoas hábeis. Quer dizer, essas exigências hoje devem ser mantidas. Fazer o teste psicológico, não ter nenhuma, digamos assim, uma ficha criminal, né, maculada, de forma que o indivíduo tenha disposição e faça curso também. Quem pratica o tiro está preparado para enfrentar uma pessoa que lhe aborde com má intenção? Tá, porque está acostumado com o uso da arma. Eu digo que o uso da arma é como fazer uma criança aprender a agarrar o lápis. Porque tudo é uma questão de educação. A arma não é perigosa. A arma só aciona pela mão humana. O senhor acha que as pessoas que não praticam tiro podem ou estão preparadas para ter uma arma em casa? Mas essas, para conseguirem futuramente, se for obtido o porte, elas vão ter que fazer teste psicológico, vão ter que apresentar certidões negativas da justiça e mais, fazer curso. Que nós temos aqui o representante, o Dr. Roberto Jardim, que é o representante da Polícia Federal. Todos aqueles que querem fazer um curso de tiro, ou que queiram participar do nosso curso, porque tem que obter o certificado de registro do Exército. Todos nós, inclusive eu, quando renovo o CR, que agora eles deram mais um espaço, eu preciso fazer um teste com o Dr. Roberto Jardim. Pelo fato para mostrar que eu sei atirar. Pelo fato do senhor ser um praticante de tiro, o senhor tem direito ao porte? Eu tenho, porque como juiz, o Ministério da Defesa nos dá porte de arma. E tenho, ele nos fornece a arma. Calibre bem, digamos, calibre 40. Hoje pode ser calibre 9mm, são os mais calibre 45, enfim. Eu atiro no clube até de 45. Foram presentes que eu ganhei de arma de colega, enfim. E isso aí é uma questão necessária, né? Necessária. E a legítima defesa só pode ser exercitada, tanto de si como de terceiros, aí quando o cidadão porte uma arma, né? Porque veja esses meliantes que estão por aí. Todos estão armados, e bem armados. Porque essa história de que vão combater o
fazer o desarmamento, fizeram o desarmamento das pessoas sérias, das pessoas boas, dos homens bons, dos homens decentes, honestos, não é? Que não tem nenhuma mácula na sua vida, né? E os bandidos estão aí, altamente armados. O senhor vê aí, cada vez que aparece um assalto desse banco, eles estão armados com submetralhadoras. Desde quando que qualquer um de nós vai conseguir obter uma submetralhadora? Vai conseguir se for também um colecionador. Eu faço parte, mas eu não tenho metralhadora, nem compraria. Nem tenho por quê? Porque eu não teria nem local para tirar com ela. E atirar para quê? Com metralhadora. Não tem sentido, né? Então eu acho que tem que haver, porque já nos concede, o Exército tem nos concedido, recentemente ele nos considerou e nos deu mais alguns calibres mais fortes, enfim, mais potentes, para os atiradores, mas tem que estar com o registro no Exército. O senhor acha que a questão do desarmamento vai cair no Congresso? Eu acredito que com o tempo vá. E agora eles estão acelerando, porque tem que conscientizar o povo, né? Que tem que exercitar a sua legítima defesa. O senhor tem direito. Agora, talvez o senhor. É difícil obter um porte de arma. Dificílimo. Pode conseguir um registro, compra de uma arma, e o senhor ter em casa, ou no seu estabelecimento comercial, para sua defesa. Mas isso também é muito muitas exigências nisso aí. Por isso que eu combato essa parte do desarmamento que tem que ser mais aliviada, porque esse estatuto é um verdadeiro absurdo. Doutor, o senhor chegou aos 85 anos, não é qualquer um que chegou aos 85 anos. Alguma saudade? Não, sempre é evidente, quando os anos passam, quanta coisa boa ficou para trás, né? Nós temos outras tantas coisas boas na vida, né? Nessa idade. Agora mesmo eu estava escutando um programa na televisão, né? Interessantíssimo, Sérgio Cabral, pai do famoso prefeito do governador do Rio? Aliás, do governador. O homem ainda falando que tinha tido 70 anos, que ele tinha sido feliz, mas agora nos outros 70 ele ia ser mais feliz ainda. Então eu digo, nos outros 85 eu serei mais feliz ainda. O que o senhor ainda espera realizar? O que falta realizar? Acredito, eu gosto muito de viajar. Ultimamente até nem tenho viajado. Vou muito a Porto Alegre, porque eu tenho uma residência lá também, né? Todos os anos nós vamos para Buenos Aires. Isso é um ritual que eu tenho. Esse ano não vou poder porque a minha senhora sofreu um pequeno acidente, está com o braço fraturado, então agora, daqui a poucos dias, ela não tem condições, não teremos condições de viajar. Vamos muito ao Uruguai também, né? O Chile, enfim, né? Eu já andei nos Estados Unidos, não, perdão. Estava tudo certo para ir, acabou, não me lembro o que aconteceu e eu desisti da viagem. Mas fui à Europa, conheci a Itália, conheci a França, conheci o país de Mônaco, né? Enfim, aproveitei bastante. Poderia continuar aproveitando mais ainda, mas... Poderia ou pode? Ou talvez, né? Às vezes surgem circunstâncias que impedem, né? São impeditivas, né? São circunstâncias que surgem assim de inopino, né? Com 85 anos, o senhor se sente velho ou se sente mais sábio? Bom, isso eu me sinto. Mais experiente da vida, mais conhecimento, porque todo dia eu estou sempre procurando aprender cada vez mais. A idade não pesou ainda? Não, que esperança, de forma alguma. A minha memória está muito boa ainda. Nunca fui bom de memória para nomes, nunca, toda a vida. Desde o início da minha vida, nunca. Sou muito bom fisionomista. Eu perco de vista uma pessoa, passam-se anos, um belo dia eu me encontro, eu olho e digo, eu sei que conheço. Se eu me aproximo e converso, aí nós chegamos ao denominador comum e descobrimos a época que nós nos conhecemos. É que eu acho isso extraordinário, eu não perdi. Como é que o Dr. Rui Pereira Niederauer quer ser lembrado daqui a alguns anos? Eu quero ser lembrado que eu fui um profissional, que sempre fiz questão de primar pela ética, né? Como advogado, como juiz pretor, que eu fui 4 anos, em 3 comarcas, Rosário, Esteio e São Gabriel. Tenho amigos até hoje lá,
e a gente vai a São Gabriel. Agora há pouco entrei em contato com um casal amigo lá, enfim, e eu quero ser lembrado que eu atuei na Justiça Militar e que sempre fui muito bem acatado, tanto que recebi 3 condecorações, né? Acredito que se tivesse em exercício, provavelmente eu receberia uma 4ª, né? É uma certa vaidade da gente, né? Isso é necessário, todos nós temos que ter alguma, né? Não destituir de todo. Mas eu desejo ser bem lembrado, né? Dr. Rui, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço e agradeço a vocês, a equipe, a todos, e a todas as pessoas que depois me assistirem, né? Que tenham paciência em me assistir na minha conversa com vocês, para mim que foi um prazer e uma honra. Prazer foi nosso. Agradeço muito. O programa Guardados da Memória de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa com mais uma entrevista. Você pode assistir essa e todas as outras entrevistas no nosso site, no Facebook e também no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.